Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Meu nome é Fábio e eu faço parte do grupo de palestrantes do Quiroceli e nós vamos fazer a palestra de hoje. Um pouquinho mais. Nós vamos fazer essa palestra de hoje com base no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, que têm puro coração. Ou seja, vamos falar um pouquinho de egoísmo e caridade. Então, como sempre fazemos, como sempre eu faço no começo, eu sempre dou uma breve explicação de todos os capítulos até o capítulo 8 que nós vamos falar hoje. Por que se faz necessária essa explicação? Para a gente entender que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um código de moral, código de desenvolvimento de nossa moral. Então, quando ele diz assim, por exemplo, no capítulo 1, ele tem uma sequência de desenvolvimento. Se a gente estudar cada um dos capítulos separadamente na ordem, nós vamos começar a entender uma coisa de cada vez. Ou seja, uma sequência de capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Qual lei? Quando Jesus pronunciou isso, ele não quis destruir a lei mosaica. Que a lei mosaica foi a evolução da lei de Abrão, que tinha mais de 600 mandamentos. Depois veio Moisés, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, e que Jesus não veio com o objetivo de mudar essa lei, mas sim que se faça cumpri-la, ou seja, fazer com que entendamos ela, para poder cumprir. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala isso, ele mostra que a realeza dele não é do mundo material, mas sim do reino espiritual. É somente espiritual, ou seja, a carne está bem distante já do nível energético dele. Quando ele fala no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, aqui entende-se que o nosso planetinha é somente uma das moradas, e por assim dizer, uma das menores. Então é só uma das moradas de Deus, ou seja, moradas materiais, porque todas elas, todos os planetas, sóis, eles são habitados por espíritos. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui nós abrimos o precedente da reencarnação. Como lei de justiça divina, reencarnar para poder crescer. É necessário a reencarnação, sim, para que possamos evoluir. Então aqui ele já começa a explicar que a nossa verdadeira vida é a espiritual e caminhamos nos séculos e milênios através das reencarnações materiais primeiramente e depois nos tornamos espíritos puros. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, aqui ele fala das aflições, do sacrifício necessário e do consolo principalmente. No capítulo 6, o Cristo Consolador. Aqui ele mostra que o jugo de Cristo é leve, ou seja, as instruções para nosso crescimento espirituais não são difíceis de ser cumpridas. O que precisa é a nossa vontade, a nossa dedicação. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui ele fala bastante sobre a humildade e o orgulho. Ele explica o que é um pobre de espírito, ou seja, não é um pobre material, desprovido de bens materiais, mas sim os pobres de espírito, aqueles que não têm um senso de moral desenvolvida, que é bem diferente do pobre material, de riquezas materiais. E no capítulo 8, que nós vamos falar hoje, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, deixai vir a minhas as criancinhas, pecado por pensamento, verdadeira pureza, mãos não lavadas e escândalos e assim por diante. É isso que nós vamos falar hoje, que o puro, ou seja, que quem tem o coração puro, realmente é aqueles que alcançarão o reino de Deus, segundo esse capítulo. Então eu separei, até fiz uma breve avaliação aqui, separei 9 pontos para a gente conversar sobre esse capítulo 8. Começando a explicar
o que que é ou por que foi mencionado a criança ou a pureza de coração da criança. Então, quando a gente está lá para encarnar, ou seja, nós estamos lá no plano espiritual, temos mérito para ajudar a decidir a nossa encarnação, daí nós temos a companhia dos nossos guias espirituais para ajudar, ou seja, eu consigo em parte decidir a minha encarnação, não é compulsória, nesse estágio que nós estamos já, nós já temos alguma consciência de poder ajudar a decidir qual a nosso tipo de provas e expiações que nós vamos passar aqui encarnados. Então a gente tem um certo mérito e com os nossos guias nós decidimos que nós vamos encarnar. Em tal idade nós vamos ter alguns problemas relativos à saúde, em tal idade problemas relativos à família, em tal idade nós vamos se mudar para aquele lugar, para outro lugar e assim por diante. Então a gente decide tudo isso antes da vinda. Na melhor das probabilidades, a espiritualidade calcula e faz com que tudo isso aconteça. Por quê? Porque não é só eu encarnar, simplesmente, eu quero ir lá e pronto. Para eu encarnar, eu preciso ter relação com aqueles que eu prejudiquei, com aqueles que me prejudicaram e assim por diante. Então aí a gente vê o motivo de que muitos que estão encarnados, às vezes optam pelo suicídio, e daí eles não têm a mínima noção, ou seja, é um distúrbio, lógico, mas eles não têm a mínima noção do quanto dano estão causando a ele e aos outros que são relativos. Por quê? Porque dentro de um plano de trabalho, de um plano espiritual que ele fazia parte com todos aqueles, ele acabou saindo fora. E daí o que vai acontecer? Quantos mil anos ou quantos séculos vai ser necessário para voltar àquela mesma fase, ou seja, estar com aqueles mesmos seres e poder evoluir novamente. Mas enfim, foi feito um plano com aquelas pessoas, com aqueles seres, com a melhor das probabilidades, e daí a gente encarna. Ao encarnar, nós vamos tendo uma perda de consciência, ou seja, ficamos perturbados na nossa consciência para podermos encarnar. E essa perturbação que acontece é necessária. Além do mais, a consciência que a gente tinha encarnado das vidas ou das encarnações passadas, quando se é permitido saber das encarnações, essa consciência ela é de certa forma apagada momentaneamente, ou seja, fica no inconsciente. Então nós temos a nossa consciência que vamos encarnar, ou seja, a nossa deturpação, que nós vamos receber um corpo e vamos desenvolver, e esquecemos tudo que tem lá de trás. E a gente encarna, sem saber nada, com um corpo frágil, onde necessita, praticamente é o único animal que precisa realmente de uma assistência de outros, que não consegue se virar sozinho, é o ser humano. Então a gente encarna, precisa dessa necessidade, desse desenvolvimento, principalmente dos pais, que fazem com que nós possamos sobreviver aqui. E essa sobrevivência aqui, ela se dá a partir de cuidados que com certeza tem algum âmbito espiritual, algum favor espiritual, ou estamos devendo. Por quê? Porque acontece que às vezes uma criança pode vir nascer em uma mãe que essa mãe pode ter tirado a vida dessa criança numa encarnação passada. E daí agora ela tem que dar a vida. Então a espiritualidade é sábia, sempre tem a lei da causa e efeito, da ação e reação, ou como se possa entender. Mas a criança ela vem frágil e até os 7 anos de idade, mais ou menos, nós não temos muita consciência deste plano e nem consciência das nossas provas que nós devemos desenvolver. Assim, os chakras nossos estão abertos, os chakras que são os pontos energéticos que ligam o nosso corpo físico ao corpo espiritual, eles ainda estão bastante abertos, então o nosso contato com o plano exterior, ou seja, com o plano espiritual, é muito maior. Então a criança ela brinca com fantasma, com personagens que às vezes não existem para nós, mas para nós adultos, mas para ela existe, e interage. Então é normal isso.
A não ser que tenha alguma mediunidade expoente que possa se desenvolver desde a infância, mas os chakras vão se fechando e, de certa forma, a consciência, as provas necessárias vão começando a chegar. E assim começa a desenvolver os vícios, o que nós tínhamos nas existências anteriores, começa a se desenvolver, começa a vir à tona. Então, daí às vezes tem alguma raiva de um parente, alguma de mãe ou de pai, ou alguma coisa assim, que é devido a uma inconsciência de alguma coisa que recebeu de mal, ou que fez de mal e tudo mais. Então, essa é a reencarnação que, a partir dos 7 anos, ele se desenvolve, ou seja, chega à nossa consciência e nós começamos a passar todo o planejamento que nós fizemos lá atrás. Fora isso, daí a gente tem o questionamento, mas por que a gente por que precisamos esquecer o que tinha no passado? Por que a gente não pode lembrar de quem fez as coisas no passado, ou lembrar das existências anteriores? Daí isso também é um presente da espiritualidade para nós. Por quê? Porque se nós lembrássemos quem nos matou, a gente ia perseguir ele conscientemente. Se a gente lembrasse quem prejudicou, de forma alguma iríamos ajudar aquela pessoa. Porque nesse nível atual que nós estamos, nesse nível, nesse planeta, nessa atmosfera energética, nós ainda não conseguimos transcender. Não conseguimos ainda transcender e realmente não fazer a maldade. Então, quando a gente fala em pureza do coração, caridade, isso daí é uma prática constante. Daí a gente diz assim, mas tudo bem, eu faço caridade, eu vou lá, eu ajudo os doentes, tudo. Tá, o quanto ajuda? Caridade, aquela que a gente divulga, não é caridade. O quanto a gente faz de bom para os outros? Imaginem só, a gente come um certo tipo de comida todos os dias, ou arroz, feijão, macarrão e tudo mais, esse tipo de comida. E nós precisamos exercitar nossa alimentação. Como? Exercitar nossa alimentação introduzindo coisas mais naturais, mais saladas, mais legumes e menos carne e assim por diante. Você consegue de um dia para o outro fazer isso? Não, né? Por quê? Por que não conseguimos? Porque o nosso corpo não consegue se adaptar de súbito a um novo regime, a uma nova forma de alimentação. Nós precisamos de uma adaptação. Como é que ocorrem essas adaptações? Ocorre quando a gente começa a introduzir aos poucos. Então, um dia a gente come mais nozes, vamos colocar mais iogurtes naturais, vamos colocar mais frutas, mais verduras, ter um hábito de todo dia ao meio-dia ou à noite comer frutas, chás, uma xícara de chá à noite, diversificado. Então nós começamos aos poucos fazer essa mudança de alimentação, gradativamente. Eu digo isso por quê? Porque o espiritual é a mesma coisa. Então não dá de a gente chegar e dizer assim, não, eu vou me tornar menos egoísta, eu vou desenvolver a minha caridade e vou desenvolver o meu amor próprio, o meu amor pelos outros, assim de uma hora para outra. Daí hoje eu faço, amanhã eu já cansei, amanhã eu já não faço mais. Por quê? Porque não tenho costume. Precisamos nos acostumar. Como que a gente faz para se acostumar espiritualmente a uma nova condição? Primeiro a gente começa nos pequenos exercícios. 5 minutos de manhã, ouvindo alguma meditação, algum som relaxante, para começar o dia agradecendo o dia maravilhoso que tem. Tá chovendo? Sim, é um dia diferente de todos os outros. Tá chovendo, mas é bom. Então a gente tem que começar o dia com alguma coisa assim. Fazer o exercício de não reclamar, fazer o exercício de a gente se dedicar nas coisas que a gente precisa. Por quê? Porque isso daí é constante. Não se desenvolve a pureza de coração se não exercitar.